Olá, alunos, veremos nesse vídeo o último passo para finalizarmos o exercício de lajes. Nós vimos até então desde a classificação até a determinação de suas cortantes, momentos fletores e compatibilização de momento, e a partir de agora, determinação da área de aço. No último vídeo, nós paramos depois de determinar os momentos fletores em todas as três lajes. Para determinar a área de aço, é o mesmo procedimento que foi realizado em vigas. Então, para a laje L1, por exemplo, eu tenho um momento de 9,2. Então, eu calculo o coeficiente Kc, que vai ser determinado em função da altura útil e do momento encontrado na laje. Então, deu um valor de 7. E aí eu vou verificar na tabela qual que é o domínio que esse valor indica e o valor de KS. Então, eu tenho a tabela que foi utilizada em viga para o FCK 25. O valor de KC é 7, então eu procuro o valor mais próximo. Coluna correspondente do domínio indica que é o domínio 2, está ok. E aí eu vou pegar o valor de KS para o CA50 e, utilizando essa fórmula, eu determino a área de aço, que no caso deu 3,25 para a minha laje 1. Então, realizando o mesmo procedimento para a laje 2 e 3, para cada um dos momentos, eu, de acordo com o momento, calculo o Kc, verifico o domínio, pode estar no 2 ou 3. Se estiver atendendo, eu vou verificar o valor de Ks, e com o valor de Ks, eu calculo a área de aço. E aí eu encontro aqui os valores das áreas de aços para este exemplo. Então, eu tenho a área de aço da laje 1, laje 2 e laje 3, tanto positivo quanto negativo. Então, eu tenho que verificar se essa área de aço calculada é maior ou igual à mínima exigida por norma. Tenho que verificar o valor do ρ mínimo, o mesmo que vimos em viga, para FCK 25 é 0,15, e verifico uma tabela agora que vai me indicar qual que é o valor do ρS, que é a porcentagem de armadura mínima para lajes. Para armadura negativa, o valor de ρS, que é a porcentagem mínima, é igual ao ρ mínimo. Agora, já para armadura negativa, positiva, para laje armada em duas direções, eu posso utilizar uma taxa de armadura um pouco menor, 0,67 de ρ mínimo. Então, utilizando esses valores, para a laje 1 eu só tenho armadura negativa, então a armadura mínima negativa vai ser a área de concreto vezes o ρ mínimo, que no caso deu 1,8. A área calculada 3,25 é maior, eu vou adotar 3,25. Para a laje 2, que é uma laje armada em duas direções, para a armadura positiva, eu multiplico por 0,67 vezes a área de concreto, 100 vezes 11, sempre considerando 100 centímetros, que é 1 metro de laje. Então, eu encontrei o valor de 1,10. Para a armadura negativa, não tenho 0,67, é um valor de 1,65. Então, para a laje 2, a armadura positiva, 1,66 ok, agora 1,09, está um pouquinho abaixo da armadura mínima, então vou trocar esse valor para o valor de 1,10. Já a armadura negativa, 4,4, está acima da armadura mínima, está ok. Para a laje 3, vou verificar a armadura positiva, 1,20, as duas armaduras deram valores maiores, então não preciso alterar o valor. Para a armadura negativa 1,8, 4,40, então está ok. Então, o próximo passo é detalhar essas armaduras, porque a obra não sabe o que significa esse 3,25 cm² por metro. Quer saber qual que é a bitola e o espaçamento das barras, a quantidade de barras que ela precisa utilizar. Então, preciso fazer uma última verificação com relação às disposições construtivas, que vai ser o diâmetro máximo que eu posso utilizar para a laje em função da espessura, que é a espessura dividida por 8, no caso deu 1,5 centímetro. Então, o diâmetro máximo das barras padrões que eu tenho é de 5, 6,3, 8,
10, 12,5, 16, 20, 25 milímetros. Então, a maior que eu posso utilizar seria de 15 milímetros. Das bitolas padrões, a bitola máxima seria 12,5 milímetros. O espaçamento máximo é 2 vezes a espessura, que no caso a espessura é 12, então o espaçamento máximo 24. Isso para a laje 1 e 3. Para a laje 2, que a espessura é 11, um pouquinho menor, o diâmetro máximo continua sendo 12,5 e o espaçamento máximo é de 22. Porém, os valores que nós utilizamos de espaçamento, na prática, a gente limita no valor de 20 centímetros para não ficar com espaçamento tão grande entre as barras. Então, tem uma tabela que nos auxilia nessa determinação também. Então, eu posso escolher qual que é o diâmetro que eu vou utilizar e verificar a área de aço que eu preciso, que assim eu determino o espaçamento entre as barras, para eu ter a área de aço que eu necessito. Então, para a laje 1, que é 3,25, eu posso, por exemplo, no diâmetro de 6,3, eu verifico aqui qual que vai ser o valor de 3 próximo a 3,25. Então, se eu tiver o diâmetro de 6,3 espaçado a cada 9,5 centímetro, quer dizer que em cada metro eu vou ter uma área de aço de 3,28, maior do que o 3,25 que eu preciso. Então, vai atender. Ah, mas eu quero usar o diâmetro de 8. Se eu utilizar o diâmetro de 8, eu posso espaçar as barras um pouco mais. Se eu espaçar, colocar uma barra de 8 milímetros a cada 15 centímetros, em 1 metro eu vou ter uma área de aço correspondente de 3,35 centímetros quadrados. Então, através dessa tabela, nós podemos escolher o diâmetro e o espaçamento em função da área de aço, limitando aqui para o nosso exemplo no diâmetro de 12,5. Então, eu tenho essas duas opções, eu vou adotar aqui 8 a cada 15 para a laje 1, e para a laje 2 e 3, utilizando a tabela em função da área de aço, eu determinei aqui esses outros valores aqui. A laje 2, 1,66, utilizando o diâmetro de 6,3, eu tenho aqui o diâmetro, o espaçamento a cada 18 aqui, que é o valor mínimo aqui para eu ter essa área de aço. E assim foi escolhido esses outros valores. E o último passo é indicar isso no meu desenho. Eu preciso desenhar na planta baixa esses diâmetros aqui e espaçamentos. Na laje 1, por exemplo, eu tenho que indicar que eu preciso de uma armadura negativa de 8 a cada 15. Então, eu vou calcular, além do diâmetro e espaçamento, a quantidade de barras que eu vou precisar para ter armadura em toda a minha laje. E para isso eu preciso determinar também o tamanho da minha armadura, o comprimento dessa barra. Para a armadura positiva, eu vou de uma face à outra. Já para a armadura negativa, eu preciso determinar esse valor. Para a laje em balanço, como entre a laje 1 e a laje 3, eu tenho aqui o engaste da laje 1, é uma laje em balanço, eu vou dobrar aqui o tamanho do balanço. Então, se a minha laje 1 balança de 1,5, minha barra, o comprimento da minha armadura para essa laje de balanço vai ser 2 vezes 1,5, que vai, no caso, 300 centímetros ou 3 metros. Agora, já entre a laje 2 e 3, o comprimento negativo entre a laje 2 e 3, para cada lado, vai ser 1/4 do maior valor de Lx. No caso, eu vou pegar. Qual que é o valor de Lx da laje 2? 4,50. O valor de Lx da laje 3 é 5 metros. O maior entre os dois, no caso, é 5. Então, eu vou pegar 1/4 de 5, vai ser o comprimento que eu preciso para cada lado. Então, o comprimento total multiplico por 2, vai ser 2,50. Então, se eu fosse indicar todas as barras, o desenho ia ficar muito confuso. No caso da laje 1, eu tenho aqui o diâmetro de 8 e o espaçamento a cada 15. Então, eu teria que desenhar a cada 15 centímetros uma barra. Para eu cobrir todos os 5,50, que é o comprimento dessa laje, eu teria que ter 37 barras. Então, se eu desenhar essas barras, o desenho ia ficar inviável de se ler. Então, o que a gente faz? A gente indica só uma barra e coloca a quantidade
total dividindo ali o comprimento pelo espaçamento, então eu consigo determinar a quantidade de barras que eu preciso. Dividindo 5,50 por 15, eu vou encontrar 36,6, arredondando para mais 37. Fazendo um corte aqui, essas armaduras estão indicando aqui na parte superior que eu tenho uma barra aqui, uma armadura negativa nessa laje em balanço. É sempre importante lembrar que laje em balanço, o que vai segurar, o que vai determinar a resistência vai ser a armadura negativa, porque eu não tenho um momento positivo. Então, no desenho, eu vou desenhar apenas uma barra, vou colocar a quantidade 37. Esse N1 é um nome para a barra para facilitar quando chegar o material. Quando você compra o material, ele vem com a etiqueta indicando N1 e aí fica fácil de você executar, de encontrar onde ele vai ser utilizado. O diâmetro, o espaçamento e o comprimento da barra. Então, esse é para a minha laje 1. Para a laje 2, eu faço da mesma forma. Lembrando que a armadura positiva eu indico com uma linha cheia, porque eu estou olhando no projeto estrutural de baixo para cima. Positivo é o que eu vejo primeiro, eu vejo uma linha cheia. E a negativa, como está na parte superior, eu vejo uma linha tracejada. Então, para a laje 2, eu tenho aqui a ASX 6.3 a cada 18, que foi o que eu indiquei, 6.3 a cada 18. Vou pegar o comprimento da laje aqui, que é 5, dividido por 18, deu 27.7, eu arredondo 28. O comprimento da barra vai ser o comprimento aqui da minha laje, 4,50. Mesma coisa para outra direção, 5 a cada 17. No caso, eu divido 4,50 por 17 para determinar essa quantidade. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o negativo. Eu tenho um comprimento aqui 5 metros dividido por 11. Eu tenho aqui o valor de 45,4. Arredondei para mais 46. O comprimento da barra que foi determinado anteriormente, 2,50. E a última laje, a laje 3, 6,3 a cada 15 e 6,3 a cada 16. Então, esse é o desenho final que vai ser entregue para o cliente. Então, todas aquelas contas fazem parte do memorial de cálculo. Mas o que será executado vai ser o que foi entregue nessa planta baixa com a indicação das armaduras, quantidades e espaçamentos. Então, esse é o ponto final do nosso exercício. Vai estar finalizando o nosso estudo de laje. Qualquer dúvida é só estar me procurando. Um abraço.